Olá, meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma semana se iniciando e que o Senhor possa estar trazendo da sua paz, da sua graça e da sua bênção sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Encontramos então agora já em 1 Samuel capítulo 23. A gente está naquele processo ainda, o texto está naquele processo de Davi fugindo, se escondendo, Saul atrás. Então estamos ainda nesse enredo, em todo esse processo. O que nós vemos e temos visto, pelo menos nos últimos capítulos que nós temos pensado, Davi tem passado por um tempo difícil. Fugir, ao mesmo tempo proteger os seus pais, ao mesmo tempo homens chegam a ele, né, endividados, aflitos, frustrados, decepcionados. Então ele está com todo esse processo de uma multidão de situações que até então era só proteger a sua vida, agora é proteger a vida de tantos outros homens que se achegaram a ele. E o que eu percebo nesse capítulo 23, tomando para minha vida, tirando a lição para minha vida, é que mesmo possamos estar vivendo opressões, possamos estar vivendo momentos difíceis, complicados, que às vezes nós não vamos saber como lidar com eles, né? A gente fica mesmo na dependência do Senhor. Mesmo diante desses momentos difíceis, terríveis, nós não podemos nos faltar de fazer o que é certo, de fazer o bem, de realmente ser um instrumento na mão de Deus. Mesmo nos tempos difíceis, nos dias vamos dizer assim, de chuvas fortes, de trovões, de tempestades, nós não podemos nos anular de fazer aquilo que é o certo, de estar glorificando ao Senhor a cada instante, a cada momento. Por quê? Porque nesse texto, no capítulo 23, nós vamos ver que Davi livra, né, uma cidade chamada Keila, onde os filisteus estão. E até então a gente para pensar e fala, olha, eu já tenho problema demais, eu não vou mexer com isso. Deixa lá. Então ele consulta o Senhor, o Senhor diz, não vai. Aí os homens ainda vêm, questionam alguma coisa, falam, mas nós vamos ficar numa situação mais desfavorável. Ele consulta a Deus novamente, Deus fala, vai. Entende? Mesmo numa situação, mesmo de repente Davi se comprometendo mais do que já estava, mas a voz de Deus, a palavra de Deus foi o suficiente para encorajar ele. Independente de onde, mas se é Deus que está mandando, Deus está guardando, Deus está protegendo. Chega lá, Deus usa a vida dele, fala, poxa, maravilha, agora será diferente. E aí alguém, né, vão lá e conta para Saul onde ele está, Saul está vindo a caminho. E ele fala, e aí, Senhor, eu fico aqui? O Saul vai chegar aqui? Vai. O povo aqui vai me entregar? Vai. Vai, sai Davi novamente correndo, tentando fugir, né, buscando situações. E aí ele encontra com Jonatas, mais uma vez, o seu grande amigo. E ele novamente, mesmo em toda a pressão, mesmo em todas as situações que ele está vivendo, mesmo assim ele para e renova a sua aliança. Sabe, ele não deixa para trás, ele não deixa morrer as alianças que foram feitas. Nós falamos um pouco sobre isso ontem à noite. Então a gente precisa pensar nisso, que às vezes existem dias que a gente precisa parar e refletir, avaliar, pensar com calma, para não deixar que as situações, que a tempestade tome a nossa vida por completo e nós não venhamos mais conseguir ouvir a voz do Senhor, não conseguimos mais nos mover. Pelo contrário, queremos ficar parados esperando as coisas, esperando a tempestade passar. Só que existe momento, existe tempestades que não dá para esperar ela passar para agirmos. Precisamos agirmos. E nesse capítulo 23, eu vejo muito isso. Mesmo Davi vivendo todas as situações de perseguições, a sua vida correndo risco, a vida das pessoas que estavam com ele correndo risco, mesmo assim, Davi continua a sua vida, Davi continua buscando ao Senhor, ouvindo ao Senhor, fazendo o que é certo, ajudando quem precisa, mantendo as suas alianças em dia. E nós? Todos nós passamos por muitas situações, mas que no dia de hoje, nesse início de semana, possamos tomar a decisão de não nos abater. Às vezes vamos entristecer, às vezes uma outra situação, mas não podemos permitir
que isso nos barre, que isso nos pare, que isso nos trave e nos impeça, que isso, vamos dizer assim, tape os nossos ouvidos, trave os nossos corações, que não consigamos mais ouvir o Senhor e ter da direção dele, mas que possamos, em meio à turbulência, ter sensibilidade à voz, ao querer e à vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Ótima semana, ótima segunda-feira, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.